Bom dia! Hoje são 31 de agosto de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Trago aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Esse concurso foi realizado para o cargo de técnico área administrativa, realizado em 2013, e o órgão que elaborou as provas foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Veja aí a questão. O enunciado da questão aí está. Vamos lá. Nas frases a seguir, foram sublinhadas preposições. Assinale a alternativa que indica a preposição que não foi solicitada pela regência de nenhum termo anterior. O importante aqui, para um candidato que está aí enfrentando provas em concursos públicos, o mais importante é entender o que a questão quer. Essa questão aqui, ela quer o seguinte, que você escolha a única alternativa em que a preposição não foi exigida pelo nome, pelo substantivo ou pelo verbo que vem anteriormente, entendeu? A preposição está correta nesse enunciado, mas ela não foi exigida por um nome anterior, por uma palavra anterior, entendeu? É muito comum a gente lidar com preposições que são exigidas por termos anteriores. Por exemplo, eu digo assim, o verbo assistir, no sentido de presenciar, é transitivo indireto, pede a preposição a. Eu digo, Paulo assistiu ao jogo. A preposição a. Essa preposição foi exigida pelo verbo assistir. E aqui a questão está pedindo que você escolha a única alternativa em que existe a preposição, só que essa preposição não foi exigida pelo termo anterior, seja ele verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Entendeu? Você vai escolher aquela alternativa que apresenta a preposição em destaque sem ter sido exigida pelo nome anterior. Só isso. 1 minuto para você resolver essa questão aí.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão. Vamos procurar a alternativa em que a preposição em negrito, em destaque, não tenha sido exigida pelo nome anterior, pela expressão anterior. Não foi solicitada por nome algum, por palavra alguma. A preposição existe, mas não foi exigida. Mas ela existe e está correta também. Então vamos aí. Letra A. Não é preciso ter assistido nem a primeira aula de latim. Você vê aí, melhor dizendo, a classe. Antes da palavra primeira aula de latim, primeira. Você vê aí o acraseado. Isso aí o que é? O acraseado é a preposição a mais o artigo feminino a. O artigo feminino, a primeira. O artigo, a primeira. E o a, preposição exigida pelo verbo assistir. Veja aí, assistido. Não é preciso ter assistido, o verbo assistir, no sentido de presenciar. Ele pede a preposição a. E a preposição a está aí, formando a crase, com o artigo feminino. Então veja, o verbo assistir exige essa preposição a, entendeu? Essa preposição a é exigida, solicitada pelo verbo assistir. Logo, a alternativa A não é a alternativa que a questão quer. A questão quer aquela alternativa em que a preposição não tenha sido solicitada pelo termo anterior. Então não é essa aqui não. Então está errada aí em relação à questão. Na alternativa B de bola, no tempo em que existia em nossas escolas essa disciplina. Então veja aí, preposição em negrito, em destaque, preposição em. Algum termo exigiu essa preposição aí? Não. Não. Veja bem, na letra a preposição a foi exigida pelo verbo assistir. Na letra B, a preposição em, como você vê aí, não foi exigida, não foi solicitada por nenhum termo anterior, nenhuma palavra nessa oração aí exige a preposição em. Ela aparece aí como um advérbio de lugar em nossas escolas. Então veja, no tempo em que existia essa disciplina, ou seja, no tempo em que essa disciplina existia em nossas escolas. Viu aí? É a mesma coisa, eu digo assim, eu estou em casa. Olha a preposição em. Eu estou em casa. Em casa, adjunto adverbial, não é? Em casa, na oração. Preposição em. Essa preposição estou em casa, essa preposição em, não foi exigida pelo termo anterior, estou. O verbo estar não exige preposição. Essa preposição em aparece porque estamos tratando de um advérbio. Em casa, no trabalho, na escola. Então, essa preposição em, aí na letra B, ela acompanha aí um adjunto adverbial, né, de lugar, não é isso? No tempo em que existia essa disciplina em nossas escolas. Adjunto adverbial de lugar. Então, essa preposição em, ela existe, está correta, só que não é exigida por termo algum. Então, a alternativa B de bola é a alternativa que a questão quer. Porque a questão pede que você escolha a alternativa em que a preposição exista, mas não tenha sido exigida pelo termo anterior. E é o caso aqui na letra B. Entendeu? Na letra C,
É rigorosamente impróprio chamar de arena nossos campos. Veja aí a preposição de. Essa preposição de, na alternativa C, ela é solicitada pelo verbo chamar. Quem chama, chama alguém, ou chama alguém de. Chamar de. Então, essa preposição de, na alternativa C de casa, ela é solicitada, ela é exigida pelo termo anterior, chamar. Entendeu? Então, essa alternativa não é a que a questão quer. A alternativa D de dado. E nossos pobres ouvidos têm sido obrigados a aturar. Você vê aqui a preposição a, obrigados a aturar. Essa preposição aqui, ela é solicitada pelo adjetivo obrigados aqui, entendeu? Tem sido obrigados. Aqui, um adjetivo, função adjetival. Um adjetivo aqui, exigindo a preposição a. Quem é obrigado a algo. É obrigado a fazer alguma coisa. Então, aqui, esse adjetivo, obrigados, esse adjetivo exige a preposição a. Então, essa questão aqui, a alternativa D de dado, não é a alternativa desejada pela questão. A questão quer uma preposição sem ter sido exigida pelo termo anterior. E essa alternativa correta até agora é a letra B de bola. E a última alternativa é se referirem à arena daqui. Se referirem à arena daqui. Você vê aí o acraseado. Acraseado quer dizer preposição a mais o artigo feminino a. A preposição a aqui, preposição, ela é solicitada, ela é exigida pelo verbo referir-se. Quem se refere, refere-se a alguém. Olha a preposição a, refere-se a algo. Você diz assim, Paulo se referiu ao rapaz. Olha a preposição a. Então, a preposição a aí, na alternativa D, existe e é exigida pelo termo anterior, que vem antes, o verbo referir-se. Entendeu? Então, a alternativa E também não é a alternativa que a questão quer. A questão quer o quê? Que você escolha a alternativa em que a preposição em destaque exista, mas não tenha sido exigida por um termo anterior. E a única alternativa correta aí é a letra B de bola. No tempo em que existia em nossas escolas essa disciplina, essa preposição em aí não é solicitada por nenhum termo anterior que vem antes. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.